Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Quais os rumos que a economia nacional irá tomar em 2024? A resposta a essa pergunta é muito importante para os empresários. Acompanhando os indicadores econômicos, é possível ajustar o planejamento estratégico da empresa. E quando o assunto é economia regional, uma fonte rica e atualizada é o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá, o CODEM. O podcast Empreenda Assim conversa com a economista Juliana Franco, diretora executiva do CODEM e doutora em economia. Obrigada por participar do podcast Empreenda Assim. Eu que agradeço o convite, Lu. Juliana, para o planejamento estratégico da empresa, é preciso ficar atento aos rumos da economia local, nacional e mundial? Para se planejar, Lu, é necessário, é fundamental que os empresários entendam o que está acontecendo, não só na nossa economia nacional, na economia local, e como nós estamos num mundo globalizado, Lu, a gente tem que entender o que está acontecendo nos outros países, principalmente aqueles países que são os principais parceiros comerciais do Brasil. E quais as principais fontes de informação para os empresários? Nós temos vários meios de notícias que trazem os dados da economia. Os próprios jornais que nós temos no Brasil trazem constantemente o que está acontecendo na economia mundial, na economia nacional. O próprio relatório Focus do Banco Central traz dados, da previsão de taxa de juros, taxa de câmbio, de crescimento do PIB, da inflação, que são lugares onde os empresários conseguem ter essas informações. E também temos muitas palestras, fazer parte de congressos, ouvir podcasts, também ir nas palestras que são trazidas pela Associação Comercial ou outras instituições, sempre trazendo economistas para falar das previsões para os próximos anos, é uma ótima fonte de informação, Lu. O Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá é também uma fonte de informação? O CODEM, ele sempre está fazendo análise de indicadores. A gente trabalha mais com a nossa economia local, No CODEM nós temos mais de 300 indicadores socioeconômicos mapeados para a nossa economia, fazemos sempre uma análise comparativa e quando convidados, nós também damos palestras, Lu. Eu mesmo, como diretora do CODEM, já dei várias palestras até mesmo para a Cassinor, para falar da previsão, do próximo ano da economia, principalmente da nossa economia regional. E como está a economia de Maringá e região? A nossa economia está crescendo, Lu. Acredito que o próximo ano vai manter essa constância. A gente vê isso com indicadores práticos, Saldo de emprego. Nosso saldo de emprego ele está positivo depois da pandemia de 2020, já recuperamos, já estamos caminhando a nível Paraná para esse pleno emprego, E tudo isso mostra, primeiro, que as empresas estão crescendo, estão contratando mais pessoas, os empresários estão confiando no mercado para poder fazer essas contratações com carteira assinada. E isso mostra algo que é positivo para o próximo ano, Lu. O pleno emprego também traz desafios para os empresários? Traz grandes desafios, Porque quando você está com uma economia com um baixo nível de desemprego, e tecnicamente a gente chama de pleno emprego, você tem que... Você vai ver alguns setores com dificuldade de contratação de mão de obra, e a gente já está sentindo isso dentro da nossa economia, em alguns setores econômicos aqui de Maringá, como na área da TI, a indústria têxtil, a área da construção civil, que as vagas elas não conseguem se fechar. E aí entra a qualificação profissional, porque muitos acabam não conseguindo ser contratados também por baixa qualificação. Então, isso mostra também um grande desafio para o setor, e também para a área da educação, porque você precisa ter profissionais mais qualificados. Na área da educação, como está Maringá e região? Olha, Maringá e região, vamos falar a nível Brasil, Lu? A educação no Brasil, ela saiu agora o ranking, principalmente quando o PISA, que faz essa medição
comparativo da educação brasileira com vários outros países e nós vimos que a nossa média, Brasil, é uma das piores do mundo, né? A gente tem 73% dos nossos alunos que não conseguiram alcançar o nível mínimo de matemática. E isso se reflete no Brasil como um todo. Aqui no Paraná, nós temos o IDEB nosso do Paraná e de Maringá, ele tende a ser mais alto do que a média nacional. Estamos ainda entre os primeiros a nível Brasil, mas ainda temos muito que trabalhar e melhorar, porque você tem um nível muito baixo, principalmente no quesito matemática, num mundo que precisa da matemática, porque a gente está numa tendência de tecnologia, tudo você precisa de raciocínio lógico, e a matemática é fundamental para isso, é muito preocupante aí para as próximas gerações, Lu. E qual a sua dica para os empresários, empreendedores que querem ampliar os negócios, começar um investimento em 2024? Primeira dica que eu dou é entender o mercado aonde você vai empreender. Como que está o mercado do setor que você está querendo expandir o seu negócio ou abrir um novo negócio, né? Fazer essas pesquisas de mercado e entender como que esse mercado ele vem se comportando, não só esse ano, mas ao longo dos anos, e o que pode impactá-lo no próximo ano é a primeira dica, Lu. Então, assim, é importante conhecer, né, aonde você está se inserindo como investidor. Dezembro é um bom momento para o planejamento estratégico? Dezembro é um mês para começar a fazer o planejamento estratégico. Então, todo início de ano, a empresa ela tem que tentar se organizar, fazer a sua análise de SWOT do ano anterior, ver o que ela conseguiu melhorar, os pontos de atenção, colocar metas de venda, metas de produtividade, né? O planejamento estratégico da empresa, agora no início do ano, ele é fundamental para que o empreendedor ele consiga bater as metas dele para aquele ano. Porque sem foco, sem meta, qualquer lugar o mundo te direciona, né? A economia vai te direcionar para qualquer lugar. Então, você precisa ter um planejamento estratégico para desenvolver as ações necessárias para alcançar o seu alvo. Obrigada pela participação no podcast Empreenda Assim. Obrigada, Lu. Até mais. O podcast Empreenda Assim conversou com a economista Juliana Franco, diretora executiva do CODEM. O podcast Empreenda Assim fica por aqui. Até a próxima. Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá.